Se você é guitarrista e ainda não sabe muito bem como mapear as notas no braço da guitarra ou do violão, se você não consegue saber exatamente quais notas você está tocando, ou se você até sabe, mas fica refém dessas notas aqui no começo do braço, então vem comigo que essa é a aula número 3 da mentoria do mês temático sobre como mapear as notas no braço da guitarra. Uma dificuldade que todo guitarrista enfrenta é o de conseguir saber exatamente qual é a nota que ele está tocando. Isso acontece porque é importante na hora de você improvisar ou na hora de você desenvolver algum acompanhamento, saber quais são as notas que você está tocando para você trabalhar de repente uma nota alvo, para você trabalhar, enfim, intencionalmente alguma nota de tensão do acorde. E nada disso você consegue fazer se você sabe apenas os shapes das coisas. Senão você vai ficar refém de ficar decorando shape da escala, shape do sistema Caged. E a ideia dessa aula aqui é te ajudar a pegar aquilo que você já sabe ou deveria estar sabendo e conseguir colocar dentro dos seus estudos para te ajudar a saber exatamente aquilo que você está fazendo. Um ponto importante, essa aula aqui é a aula número 3 do mês temático, da mentoria que eu dou para os meus alunos. Então, vocês vão notar que as outras aulas eu estava com os meus alunos, mas acabou tendo um erro na gravação, estou gravando de novo esse vídeo. Mas as aulas são dadas para os meus alunos e já temos 2 aulas gravadas, tá certo? Essas 2 aulas eu vou utilizar tudo que eu falei nas últimas aulas para conseguir complementar e trazer aqui para vocês. Então, se vocês se sentirem um pouco perdidos em alguns assuntos, voltem ali nas aulas anteriores, nos vídeos, vocês vão ver que no meu canal tem ali a aula 1 e a aula 2, reassistem tudo e depois a gente retoma para essa aula aqui, fechado? Então vamos lá. Qual que é o ponto principal que eu queria trazer para a aula de hoje? É a ideia de que é difícil você conseguir saber de forma absoluta quais são as notas. Você pode fazer esse trabalhinho? Pode. Você pode olhar para as notas no braço da guitarra e ir mapeando casa por casa? Pode ser. Isso aqui é um trabalho muito chato, muito árduo, e é um trabalho que, particularmente falando, na minha opinião, para o instrumento que a gente toca, não faz muito sentido. Porque assim, a guitarra ela é um instrumento extremamente simétrico. É um instrumento que você consegue usufruir dos desenhos e dos shapes para você conseguir só alterar os tons, diferente, por exemplo, do piano. Então, por que não utilizar esse tipo de técnica na hora de você mapear as notas que você está tentando mapear, de mapear os acordes, de mudar os tons das frases? Então, vou mostrar um exemplo aqui, tá? Quando a gente está tocando, por exemplo, o acorde de Dó, o clássico acorde de Dó, qual que é a principal ideia que permeia o sistema Caged? É de que você consegue olhar esse desenho e se você for reposicionando esse desenho ao longo do braço, você acessa o mesmo tipo de acorde, a mesma qualidade, só que em outros tons, correto? A questão é que você vai ter que trazer junto com o desenho as notas soltas. Então aqui a gente está usando Dó. Se a gente traz aqui para frente, a gente tem, por exemplo, a corda 3 e a 1, mas acho que a corda 3 já é o suficiente aqui para esse acorde, que estão soltas aqui no acorde de Dó. Ó, por exemplo. E se a gente for remontar esse desenho, a gente tem que trazer ela junto. Isso obriga a gente a recalcular todo o desenho para que a gente consiga manter Dó maior, Dó sustenido maior, Ré maior, Ré sustenido e assim por diante, correto? Então esse é o primeiro ponto, ok? Eu falo isso nas outras aulas, mas só recapitulando. Se você não sabe muito bem sobre o sistema Caged, vale a pena voltar para as outras aulas e também dar uma estudadinha a mais sobre esse assunto. Se você quer ver alguns vídeos sobre o sistema Caged, deixa aqui nos comentários para saber se isso é um assunto interessante, se vocês gostariam de ver ou não, que aí eu gravo um vídeo também, certo? Qual que é o primeiro ponto que todo mundo aprende? A nota mais grave do acorde normalmente é a nota que dá nome ao acorde. Então aqui a gente está tocando Dó. Que nota é essa aqui que eu toquei primeiro? Dó. Lembrando, eu estou ignorando, tá? Ignorando o fator de que existem acordes que a primeira nota
não é o baixo do acorde, não é a tônica do acorde. Eu estou ignorando inversões, eu estou deixando algo bem simples aqui para começar o mapeamento, beleza? Então aqui é a nota Dó. Se a gente for ver o acorde de Sol, por exemplo, ó, qual é a nota mais grave desse acorde? Aqui, ó, que é a nota Sol. Então a primeira coisa que eu estou trazendo para vocês é o de, se vocês já sabem o sistema Caged, Dó, Lá, Sol, o Mi e o Ré, com esses desenhos você já consegue saber aonde estão as tônicas, nos baixos desses acordes. Então, por exemplo, se a gente está aqui, aqui é o Dó. Aqui é o Lá, por exemplo, ó, a quinta corda solta. Aqui é o Sol. Aqui é o Mi, ó, a Mizona. E aqui, na quarta corda solta, é o Ré. Beleza? Então, a partir daí a gente começa a memorizar. Lembrando que o principal momento para você começar a mapear o nome das notas é aprender a afinação do instrumento. Aprender o nome das notas soltas, você já tem meio caminho andado. Nas aulas anteriores eu trouxe para vocês como começar a mapear essas questões, diferença de nota natural e cromática, como funciona o sistema do instrumento. Então, precisando, volta lá, tá? Então, o que eu trago para vocês é essa ideia de que a primeira coisa que vocês têm que memorizar são os baixos dos acordes. Por exemplo, a gente vai fazer um acorde de Fá. Não é um acorde padrão do Caged, né? Não é um acorde formador do Caged, mas ele está dentro do padrão de Mi aqui, ó. Mi e aqui Fá. Qual é a nota mais grave desse acorde? Fá, que está aqui, ó. Corda 6, casa 1. Se vocês começarem a mapear aqui, vai ser um primeiro passo maravilhoso para vocês, tá certo? Então aqui é o Fá. Se vocês quiserem transformar esse acorde aqui em Sol, o que vocês precisam fazer? Arrastar a ponto que o baixo desse acorde, que está aqui na casa 3, seja a nota Sol. Vocês vão lembrar que eu acabei de falar que aqui era o Sol, né? Ó, Sol, Sol. São desenhos diferentes do Caged, só que assim vocês começam a visualizar, a quebrar essa ideia de que o acorde é um imenso bloco e de um monte de dedo que você está tocando, e vocês começam a olhar as notas individualmente daquilo, certo? Para o pianista é muito mais fácil ter essa visão, porque para o pianista conseguir tocar algum acorde, ele tem que saber qual é a formação daquele acorde. Então, se ele quer tocar um acorde de Mi maior, de Dó maior, ele precisa saber que ele tem que tocar o baixo em Dó e ele tem que tocar Mi e Sol, porque é a terça e a quinta. Ele precisa saber formação de acorde. Nós, guitarristas, não. E a maior parte dos guitarristas já começaram a aprender a tocar sem necessariamente saber os acordes que estão tocando. Então essa deficiência em teoria faz com que seja muito difícil a gente voltar atrás, recapitular esses assuntos e depois voltar para aprender. Mas é exatamente isso que a gente está fazendo aqui agora. A gente vai começar olhando os acordes pelo baixo, que é a parte principal do acorde no caso. Depois vocês vão progredindo e vendo, por exemplo, que aqui dentro de Dó, a gente tem Dó, que é a tônica, aqui Mi, que é a terceira corda solta, que é o Sol, por exemplo. E quando vocês forem montar aqui um Ré, vocês vão começar daqui a um tempo a ver que isso aqui é um Ré, tônica, aqui é um Fá sustenido, terça maior, aqui é um Lá, quinta. As formações se mantêm, somente agora indo para outros tons. Mas antes de dar esse passo, é importante vocês pensarem que o que vocês estão fazendo é memorizando pelo baixo, ok? Pelo baixo dos acordes. Então, por exemplo, que acorde é esse daqui? Esse acorde é o acorde de Dó maior, só que ele vem do desenho de Lá. Lá, Lá sustenido, Si e Dó. Como é que eu sei que é em Dó? Porque o baixo desse acorde está aqui, ó. Corda 5, casa 3, exatamente a mesma nota do Dó maior. E
isso aqui já facilita muito para a gente começar a dar uma olhada e a memorizar quais são as notas no braço, porque a gente já começa a olhar para essa nota aqui e a gente não precisa mais tocar a corda solta, Lá sustenido, Si, Dó. A gente não precisa ficar contando. A gente já sabe, pô, tocamos tanto essa nota aqui usando os acordes de Dó, que quando a gente olhar para ela, a gente vai lembrar que ela é a nota Dó. Assim a gente para de memorizar as notas de forma relativa e começa a memorizar de forma absoluta. A gente realmente olha para ela e sabe o que a gente vai tocar. Então, quando eu olho para essa nota aqui, eu não preciso ficar pensando Sol, Sol sustenido, Lá sustenido, Si, Dó. Eu olho para ela e já sei que é o Dó, porque eu já toquei tanto esses acordes, vi tanto questão de oitava, essa nota aqui é a oitava dessa, que quando eu olho para ela eu não preciso fazer todo o cálculo para ver qual que ela é. Eu já sei de forma absoluta, e assim você ganha mais fluidez na hora da improvisação. Certo? Esse é o primeiro passo extremamente importante para vocês começarem a memorizar através do sistema Caged. Eu vou mostrar um desenho para vocês e ver se isso facilita de alguma forma. Esse aqui é um trecho do meu livro sobre escala maior natural, tá certo? Que é exatamente o mesmo exemplo que eu trouxe, só que agora não só usando o sistema Caged, mas também usando os desenhos da escala maior. Então, se você for um guitarrista um pouquinho mais desenrolado, você já vai conseguir se ligar bem nisso daqui. Ó, preste atenção que aqui na nota laranja a gente tem a tônica do acorde, da tétrade de referência, e temos a tônica da escala, tá certo? O que eu quero que vocês vejam? Possivelmente vocês já entenderam isso, acabei de explicar que quando a gente reposiciona o acorde ou a escala, a gente aciona o mesmo padrão, o mesmo desenho, o mesmo tom, a mesma escala, mesmo tom não, desculpa, o mesmo acorde, a mesma escala, só que em outro tom. Então se a gente pegar esse desenho aqui e movimentar ele duas casas para frente, vai ser a escala maior natural, só que ao invés de Dó, porque as notas laranjas aqui estão posicionadas em Dó, vai se tornar a escala de Ré maior natural, certo? Então é importante ter em mente isso daqui, porque quando vocês baterem o olho, vocês já vão conseguir sacar. Bom, eu estou em Dó maior porque as notas laranjas, que no caso são essas duas aqui, que eu vou mostrar para vocês, ó. Essas duas aqui, ó. Nota Dó, terceira casa, corda 5, e nota Dó, que é uma oitava acima, nota Dó, casa 5, corda 3. Então, aqui nesse trabalhinho que eu estou passando para vocês, vocês já começam a mapear não só os acordes, mas vocês também conseguem mapear através das escalas também, beleza? Então, assim a gente começa a memorizar aos poucos. Então, eu já estou partindo do princípio que vocês já sabem muito bem como formar um acorde, como formar uma escala. Então, isso aqui já vai ajudar bastante para vocês ficarem um pouco mais enrolados. Uma coisa que é importante salientar: esses desenhos que vocês estão vendo estão em Dó, beleza? Estão em Dó maior. É necessário sempre trabalhar a transposição, mudar o tom, para vocês conseguirem ir mapeando ao longo do braço inteiro. Então, quando vocês baterem o olho aqui, ó, muitos de vocês já vão saber que isso aqui é um Dó, porque já tocaram o Dó aqui, o Dó aqui, ou já tocaram a escala. Mas é importante que vocês consigam olhar para isso daqui vendo Dó, mas vocês consigam olhar para isso daqui vendo um Ré também. Vocês consigam olhar para aqui, por exemplo, ó, para esse acorde aqui, lembrarem que se a primeira corda é Mi e a última é Mi também, então toda a nota que tiver aqui na primeira corda vai estar na sexta. Então se essa corda aqui, se essa nota é o Sol, logo essa aqui embaixo que vocês estão tocando, ó, também é Sol. Então aqui tem dois sóis. Sóis, né? Certo? Só aqui vocês já começam a armar como se fosse uma teia de uma cadeia de conhecimentos e de relações das notas. Então vocês não. Isso tira da cabeça de vocês a obrigatoriedade de ter que memorizar as notas todas de forma absoluta. Que nota é essa? Isso aqui é um Ré. Beleza, legal saber. Mas primeiro a gente começa relacionando as notas ao redor e depois chegando no qual que é o contexto daquela nota, qual nota aquela é aquela naquela nova casa, aquela nova corda.
Então esses são os melhores exemplos para vocês iniciarem o trabalhinho de vocês. Eu uso isso até hoje. Tem gente que gosta de pensar em graus, tem gente que prefere pensar em notas. Enfim, as notas de uma escala, de um acorde, acabam sendo um assunto para outro momento. Aqui é só o mapeamento das notas, porque isso vai ajudar muito para vocês conseguirem iniciar uma frase, iniciar uma sequência de acordes, iniciar uma escala, enfim. Mapear as notas é extremamente importante, extremamente funcional para quem está querendo tocar harmonia, para quem está querendo tocar melodia, improvisação, violão, guitarra, qualquer instrumento que seja, certo? Mas no mais, gente, é isso. Esses assuntos são assuntos que vocês precisam sempre estarem trabalhando em músicas, então deixe aqui nos comentários se faz sentido para vocês isso, se vocês usam alguma outra técnica. Eu vou adorar saber se existem outras ideias. Essa é apenas uma ideia que eu gosto muito de usar, me ajuda muito na hora de conseguir improvisar, na hora de conseguir encontrar uma nota, e tenho certeza que vai ajudar vocês bastante, certo? Não entendeu muito bem? Volta nos vídeos antigos, depois volta para essa aula. Na semana que vem nós teremos a aula número 4, a última aula sobre esse assunto. Então deixa nos comentários o que você acha que não pode faltar para a próxima aula, aquilo que vai ajudar e aquilo que ajudou vocês, que vai ser muito legal responder, tá bom? É isso. Forte abraço para vocês, uma ótima semana e nos vemos na próxima aula. Valeu!